Josué capítulo 23. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou: Estou velho e muito avançado em idade. E vós vistes tudo o que Yahvé, vosso Deus, realizou por vossa causa a todas essas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós como herança e propriedade para as vossas tribos, estas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei desde o Jordão a leste até o Mediterrâneo, o grande mar a oeste. E Yahvé vosso Deus, Ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vós tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, sem vos permitir desviar nem à direita nem à esquerda, sem vos misturardes com essas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, nem os servireis e não prestareis a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé vosso Deus, como bem o fizestes até o presente momento. E Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir de diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometeram. Portanto, tomai toda a atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes a Yahvé vosso Deus. Entretanto, se acontecer de vos desviardes e vos juntardes ao restante dessas nações pagãs que ficaram ainda ao redor de vós, se vos desenvolverdes em matrimônio com essas gentes, e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei então com certeza que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós essas nações inimigas, se tornarão para vós ensiladas, armadilhas e precipícios, chicotes em vossos costas e espinho em vossos olhos, até que desapareceis de toda esta boa terra que vos concedeu Yahvé vosso Deus. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que, de todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor vosso Deus se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se transgredirdes a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. Josué capítulo 24. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciões, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: Há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses.
inclusive Terá, pai de Abraão, Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque de Jacó e Esaú. A Esaú dei herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão e feri o Egito com as pragas e prodígios, com os quais castiguei aquele povo. E em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com vossos próprios olhos tudo que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitaste no deserto por um tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Contudo eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa terra. Na vossa presença, os 2 reis amorreus, Vitória, que não deves nem a tua espada nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificaste e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantaste e dos quais comeis com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor e serviu com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos, e nos guardou por todo o caminho que percorremos, e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podereis servir a Yahvé, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes ao Deus dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué: não, é Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes a Yahvé para adorar e servir. E responderam em uníssono: sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel.
E todo o povo declarou diante de Josué ao Senhor, o eterno nosso Deus: serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém, e lhe enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu estas palavras no livro da Torá, da lei de Deus. Depois ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada que fica próximo ao santuário de Yahvé. Josué declarou então diante de toda a comunidade israelita: eis que esta pedra será o testemunho perpétuo contra nós, portanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis a vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um retornou à sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Nun, servo de Yahvé, morreu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Timina, Xerá, porção frutífera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaá. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada a seu filho Finéias. Salmo 108. Ó Deus, meu coração está firmado em Ti, por isso cantarei e louvarei ao Senhor, ó glória minha. Harpa e citara despertai, quero acordar a aurora. Ó Eterno, eu te darei graças entre todos os povos, e entre as nações entoarei teus louvores, pois teu amor leal é maior do que os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Eterno, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações, para que sejam libertos daqueles a quem amas. Em sua santidade Deus declarou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo, sobre Edom atiro a minha sandália. Contra a Filisteia lanço o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste, tu, ó Eterno, que já não saias com nossas tropas, vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não falo inverdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado,
porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz um filho. Este não foi o único evento, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Foi dito: mais velho servirá o mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Portanto, ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado por interpelar seu Criador pode interpelar seu Criador dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparado para a destruição, porque desejava manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória, quero dizer a nós próprios, a quem convocou não apenas entre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí será chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Ao que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a alcançou. E por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não conhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porquanto o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei: o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração: quem subirá no céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos?
Mas ao que ela diz, a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés que anunciam boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o Evangelho. Portanto, declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas então, indado, será que não ouviram? Evidentemente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenha ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde.